Bem-vindos ao nosso espaço. Um mergulho nas notícias mais interessantes do mercado local e internacional de pescados e aquicultura. Se gostar, curta e assine o canal. Aproveite! Caros espectadores e profissionais do agronegócio marinho, sejam bem-vindos ao nosso panorama semanal. Hoje, colocamos em foco um conflito que, embora burocrático, tem o potencial de congelar a espinha dorsal da aquicultura brasileira, a guerra regulatória em torno da tilápia. A tilápia, para quem acompanha o setor, não é apenas um peixe. Ela representa mais de 60% da produção total de pescado de cultivo no Brasil. É uma potência econômica, responsável por milhares de empregos e por um ciclo de inovação que coloca o país entre os maiores produtores globais. Mas essa potência agora enfrenta uma ameaça existencial vinda de dentro do próprio governo federal. Em novembro de 2025, o debate esquentou. A possível inclusão da tilápia na lista de espécies invasoras, um movimento liderado por setores ligados à conservação, gerou um racha profundo. De um lado, o Ministério da Pesca e Aquicultura, MPA, que defende a tilápia como um pilar de produção alimentar e econômica, essencial para o planejamento futuro do setor. Do outro, o Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, em alinhamento com certas visões ambientais, que considera a classificação necessária devido aos riscos ecossistêmicos que a espécie exótica pode representar em ecossistemas nativos. Chamamos isso de efeito estufa d'água, porque, em vez de aquecer o desenvolvimento, a incerteza regulatória criou um ambiente de estagnação fria sobre os lagos, açudes e tanques-rede do país. Os investidores precisam de previsibilidade. Quando o principal produto de investimento de uma cadeia produtiva está sob ameaça de ser classificado como um vetor de risco ambiental, ou pior, ter sua produção severamente restringida ou embargada, o capital simplesmente se retrai. Estamos falando de projetos de expansão, de novas tecnologias de bioflocos e de bilhões de reais em financiamento que ficam em compasso de espera, paralisados pela dissonância ministerial. O setor industrial, representado por associações como a Abpesca, tem sido vocal ao destacar o absurdo dessa situação. A tilápia está consolidada na cultura alimentar e na infraestrutura produtiva do Brasil há décadas. Argumentam que a classificação deve considerar o impacto socioeconômico e as rigorosas medidas de biossegurança já implementadas nas fazendas de aquicultura, que operam em sistemas fechados ou semi-fechados, minimizando o risco de fuga e estabelecimento em ambientes naturais. Além disso, a simples rotulação da espécie, sem um plano claro de mitigação ou compensação, representa um tiro no pé da segurança alimentar nacional. Essa crise não afeta apenas os produtores de tilápia. Ela lança uma sombra de dúvida sobre todo o marco regulatório do pescado. Se uma espécie tão dominante pode ser questionada a esse nível, qual será o futuro de outras espécies promissoras na aquicultura, como o tambaqui ou o camarão, cuja cadeia de carcinicultura já enfrenta desafios recorrentes, conforme noticiado recentemente? A falta de um consenso interno no governo mina a credibilidade das políticas públicas de longo prazo e enfraquece a posição do Brasil no mercado internacional de pescado, um mercado que o próprio governo busca reaquecer, como vimos nas recentes discussões sobre a retomada das exportações. Para que o setor possa respirar e retomar o crescimento, é urgente que MAPA e MPA resolvam essa disputa de competência e cheguem a um entendimento técnico-científico que priorize a sustentabilidade econômica junto à responsabilidade ambiental. É preciso definir, de uma vez por todas, o status regulatório da tilápia, garantindo que as regras sejam claras, estáveis e não sujeitas a vai-vens ideológicos ou interministeriais. O custo da inação é muito alto, medido em bilhões de investimentos perdidos e em milhares de empregos em risco. O agronegócio marinho brasileiro não pode se dar ao luxo de ter seu motor principal funcionando no freio de mão. A Pescaria Importadora traz para você as melhores notícias e os melhores pescados.
Para saber mais, visite nosso site em pescareimportação.com ou entre em contato pelo WhatsApp. Para mais informações e links, confira a descrição deste vídeo. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais novidades do mundo dos pescados.